Antes mesmo de elevarmos nossas vozes ao céu, faça uma pausa agora. Inspire profundamente. Segure o ar por um instante. Solte devagar. Isso, agora abra seu coração. Não apenas para escutar, mas para receber. Receber o que o Espírito Santo quer te entregar hoje. Antes de falarmos com Deus, vamos ouvir a voz dele que ecoa pela eternidade, atravessa as paredes do tempo e chega exatamente onde você está agora. Não é coincidência você estar ouvindo isso. Existe uma direção divina se manifestando na sua vida, e ela começa por essa palavra. Vamos refletir profundamente sobre um tesouro escondido em Coríntios. Porque, embora vivamos como humanos, não travamos batalha segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são armas do mundo, mas possuem poder divino para demolir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa passagem é como um mapa espiritual para quem se sente perdido em meio às lutas da vida. Revela que nossas guerras mais difíceis não estão do lado de fora, mas dentro de nós. E não são travadas com armas visíveis, mas com verdades invisíveis e eternas. Talvez você tenha acordado hoje com um peso no coração, uma pressão que não sabe explicar, um pensamento repetitivo, uma confusão sem causa aparente. E se eu te disser que isso não é apenas emocional? Que você está sim no meio de uma guerra silenciosa, invisível, mas real, e que o campo de batalha é a sua mente? Você não está lutando contra pessoas, não está sendo atacado apenas por circunstâncias. Existe uma batalha espiritual sendo travada nos bastidores, e ela não visa apenas te entristecer, mas apagar a luz de Deus que habita em você. Mas aqui vai a verdade poderosa. Você não está indefeso. Deus já te entregou armas, ferramentas celestiais, instrumentos de vitória. Não são lanças ou espadas, são palavras, orações, promessas, verdades eternas. O inimigo quer que você esqueça quem é em Cristo, mas o Espírito quer te lembrar agora. Você foi escolhido, armado, revestido de poder. E essa guerra, embora pareça grande demais, já foi vencida na cruz. Antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, abre meus olhos para enxergar o invisível. Agora que abrimos os olhos para a realidade dessa batalha invisível, é hora de entender as fortalezas que precisam cair. Na linguagem espiritual, fortalezas não são castelos de pedra, mas estruturas invisíveis, erguidas por mentiras antigas, traumas mal resolvidos e pensamentos que se repetem como correntes. São vozes internas dizendo: você não é capaz, Deus te esqueceu, você sempre vai fracassar. Essas fortalezas se instalam na mente, bloqueiam o agir de Deus e impedem que você enxergue a verdade do céu sobre a sua vida. E o mais perigoso? Muitas vezes nos acostumamos com elas. Aceitamos como parte de quem somos. Mas Deus está dizendo hoje: chegou a hora de demolir o que te aprisiona. Essas fortalezas podem ter se originado na infância, numa palavra dura que você ouviu, numa rejeição, numa perda, num erro do passado que ainda te acusa. Podem ser alimentadas por sentimentos de culpa, por vícios silenciosos, por medos que você não conta para ninguém. Mas preste atenção: o poder de Deus é maior que qualquer construção mental levantada pelo inimigo. Não é sobre você lutar com a sua força, mas sobre permitir que o Espírito Santo opere com a força dele. O que a psicologia chama de padrão mental, a Bíblia chama de fortaleza espiritual. E existe um nome, acima de todo nome, que derruba toda fortaleza: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Paulo não está te convidando a um ritual religioso. Ele está te chamando para uma reconfiguração espiritual. Para parar de reagir como o mundo reage e começar a lutar como o céu luta. Com oração, com jejum, com a palavra, com o nome de Jesus na boca
e a certeza de que você já foi autorizado a vencer. Está escrito: as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas. O verbo aqui é claro: derrubar, não negociar, não camuflar, não adiar. É tempo de colocar abaixo tudo aquilo que se opõe ao plano de Deus para a sua vida. Comente agora: toda fortaleza na minha mente será destruída em nome de Jesus. E quando Paulo fala sobre derrubar argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ele está nos alertando sobre as mentiras sofisticadas que o inimigo tenta implantar no nosso entendimento. Essas mentiras não chegam gritando, elas sussurram. Elas se disfarçam de lógica, de experiência, de realismo. Dizem que perdoar é fraqueza, que amar é perigoso, que orar não muda nada. E se não estivermos atentos, elas ocupam espaço em nossa mente e se tornam padrões de pensamento. O mundo espiritual é extremamente estratégico. O diabo não quer apenas que você peque, ele quer controlar sua maneira de pensar. Porque quem controla seus pensamentos, direciona suas decisões. E quem controla suas decisões, domina sua vida. Por isso a Bíblia nos chama a capturar, a prender cada pensamento que tenta se levantar contra a verdade de Deus. Imagine sua mente como uma cidade. Cada pensamento é uma pessoa tentando entrar. Quando você permite que qualquer ideia entre sem questionar, você está entregando as chaves dessa cidade ao inimigo. Mas quando você questiona, isso está alinhado com a palavra? Esse pensamento glorifica a Deus? Você começa a tomar o controle espiritual. Não é sobre ser paranoico, é sobre ser vigilante. O apóstolo Pedro escreveu: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. O inimigo sabe que não pode te impedir de ser salvo, mas ele tenta te impedir de viver como salvo. E ele faz isso plantando pensamentos como: você nunca vai mudar, esse pecado é mais forte que você, Deus não está te ouvindo. Mas agora é a hora de dar um basta, de capturar esses pensamentos, colocá-los diante de Cristo e dizer: você não tem mais autoridade sobre minha mente. Você foi chamado para viver em liberdade. Não uma liberdade superficial, mas a verdadeira liberdade que vem da obediência à verdade. Toda vez que você traz um pensamento cativo à obediência de Cristo, você expulsa um inimigo silencioso que vinha se escondendo na sua rotina. Escreva aqui nos comentários: a minha mente pertence a Cristo. Nenhuma mentira vai reinar sobre mim. Agora que estamos discernindo os pensamentos e derrubando fortalezas, é hora de lembrar de uma das maiores armas espirituais já entregues a nós: a Palavra de Deus. Ela não é apenas um livro antigo, nem uma coletânea de histórias. A Bíblia é uma espada viva, afiada, que penetra o mais íntimo do ser, dividindo alma e espírito, revelando intenções, quebrando correntes. Hebreus 4 declara isso com clareza. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando você lê a Bíblia, não está apenas absorvendo conhecimento, está empunhando uma arma de guerra. Cada versículo que você declara com fé se torna um golpe direto contra as trevas que tentam te cercar. Jesus mesmo nos deu o exemplo. No deserto, após 40 dias de jejum, ele foi tentado por Satanás. E o que ele fez? Não gritou, não discutiu, não argumentou. Apenas respondeu com 3 palavras: está escrito. E cada vez que ele declarou a palavra, a tentação recuava, até que o próprio diabo teve que bater em retirada. Isso nos ensina algo profundo. Você não vence guerras espirituais na base do desespero, mas na base da palavra.
Você pode até estar tremendo por fora, mas quando sua boca profere a verdade do céu, o inferno inteiro se abala. O inimigo não teme seu choro, mas treme diante de sua convicção. Portanto, se você está sendo atacado por pensamentos de medo, declare: está escrito: o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Se a tentação está forte, diga: está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a ansiedade tenta tomar conta, confesse: está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra é sua arma, mas não adianta tê-la na estante. Ela precisa estar na sua boca, na sua mente, no seu coração. Porque toda vez que você a usa com fé, você ativa o poder de Deus em sua vida de forma sobrenatural. Comente agora: está escrito: eu declaro a palavra de Deus sobre minha vida. Se a palavra de Deus é a espada, a oração é o fogo que a mantém afiada. A oração não é uma formalidade religiosa, não é um ritual vazio. A oração é o fôlego da alma, é a comunicação direta com o Criador, é onde as armas espirituais são ativadas, os planos do inimigo são frustrados e as promessas de Deus são liberadas sobre a nossa vida. Quando você ora, o céu se move. Quando você ora, anjos são enviados. Quando você ora com fé, os céus se abrem. É por isso que a oração é tão combatida. Quantas vezes você sente sono na hora de orar? Ou sente que está falando sozinho? Isso não é coincidência. É resistência espiritual. Porque o inimigo sabe, um crente que ora é um crente perigoso. Paulo diz em Efésios: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, vigiem com toda perseverança. Isso mostra que a oração não é só para momentos de desespero, é para todos os momentos. Ore no silêncio do ônibus, ore antes de responder aquela mensagem difícil, ore antes de entrar no trabalho, ore antes de tomar decisões, porque oração não é um evento, é uma postura, uma mentalidade, uma conexão contínua com a fonte de todo o poder. E quanto mais você ora, mais sensível você fica ao mundo espiritual. Você começa a perceber quando algo está errado, mesmo que não veja nada com os olhos naturais. A oração também protege sua mente e fortalece sua fé. Quando você está em oração, é como se estivesse em uma torre alta, enxergando o campo de batalha com clareza. Você para de reagir e começa a governar. Você para de ser manipulado por sentimentos e começa a ser guiado pelo Espírito. E sabe o mais incrível? Você não ora sozinho. O próprio Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis quando faltam palavras. Deus escuta até o seu silêncio e Ele age mesmo nas lágrimas que você derrama no travesseiro à noite, porque a oração sincera toca o coração do Pai. Se você crê no poder da oração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a orar com fé e poder. Agora, imagine um escudo gigante, resistente ao fogo, às setas e a qualquer tipo de ataque. É assim que Paulo descreve a fé. Não como uma ideia abstrata, mas como um escudo real, capaz de apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E por que ele usa essa metáfora? Porque no campo espiritual, o inimigo atira mentiras como flechas. Ele diz que você não vai conseguir, que você não é amado, que Deus se esqueceu de você, que tudo vai dar errado. Essas são as setas. Mas a fé, quando firme, levanta-se como um escudo e diz: está escrito. A fé te lembra da verdade, mesmo quando os olhos veem o contrário. A fé é a certeza do que não se vê, mas se crê. E é justamente por isso que o diabo tenta roubar sua fé todos os dias. Ter fé não é ignorar os problemas. Ter fé é olhar para os problemas e declarar: mesmo assim, eu confio em Deus. A fé não anula a dor, mas te fortalece dentro dela. E quanto mais você exercita sua fé, mais forte seu escudo se torna. Mas atenção, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se você não se alimenta da palavra, sua fé enfraquece. É como tentar usar um escudo de papel numa guerra. Por isso, alimente sua fé com a verdade, com promessas, com testemunhos. Cerque-se de pessoas que creem e fuja de ambientes que matam a esperança.
Sua fé precisa ser nutrida todos os dias, porque todos os dias você será atacado. E tem mais. O capacete também impede que o medo domine você. Porque se a sua mente está convencida de que, aconteça o que acontecer, você já está salvo, então o que pode te assustar? Nem a morte tem mais poder sobre quem usa esse capacete. Ele te dá ousadia, coragem, firmeza. Você não vive mais como alguém perdido, tentando agradar a Deus por mérito. Você vive como alguém já aceito, já amado, já redimido. O capacete da salvação coloca fim à escravidão da dúvida. E quando ele está bem ajustado, nada pode te convencer do contrário. Nem vozes externas, nem pensamentos internos. Você sabe a verdade, e a verdade te liberta. Se você usa esse capacete todos os dias, declare nos comentários: minha mente é protegida pela salvação. E agora chegamos na única arma de ataque descrita nessa armadura, a espada do Espírito. E Paulo não deixa dúvida sobre o que ela representa, que é a palavra de Deus. Enquanto todas as outras partes da armadura servem para defesa e proteção, a espada é feita para ferir, romper, conquistar. E aqui vai o segredo. Você não vence o inimigo só resistindo, você vence avançando, atacando com a verdade. A palavra de Deus não é só um livro, ela é viva, poderosa, cortante como uma espada de 2 gumes. Ela discerne intenções, quebra fortalezas, destrói mentiras. Quando você declara a palavra em voz alta, você não está só falando, você está guerreando. A espada do Espírito te dá autoridade. Foi com essa espada que Jesus venceu Satanás no deserto. 3 vezes ele foi tentado, e 3 vezes respondeu com o mesmo golpe. Está escrito. Ele não debateu, não argumentou, não filosofou. Ele usou a palavra como espada. E esse é o padrão para você também. Quando o inimigo vier com mentiras, você corta com a verdade. Quando vier com acusação, você responde com promessas. Quando vier com medo, você declara fé. Cada versículo que você carrega dentro de si é uma lâmina pronta para ser usada no momento certo. Por isso, não basta ter a Bíblia, é preciso ter a palavra dentro de você. Treinada, afiada, preparada. Mas atenção, uma espada sem treino é perigosa. Quem não conhece a palavra pode usá-la mal e até se ferir com ela. Por isso, ler, meditar e declarar a palavra deve ser seu exercício diário. Cada vez que você diz, está escrito, com fé e entendimento, o mundo espiritual se movimenta, portas se abrem, correntes se quebram, muros caem. A espada do Espírito é o que te coloca em posição de autoridade, não como quem mendiga vitória, mas como quem já venceu. Porque a palavra é a própria voz de Deus, saindo da sua boca, agindo com poder, operando milagres. Use essa espada, afie essa espada, porque a batalha não se vence só com o escudo, se vence com ataque. Se você vai usar a espada da palavra com ousadia, comente: está escrito, e eu declaro a verdade de Deus sobre minha vida. Agora que você conhece cada parte da armadura de Deus, entenda, ela não é uma fantasia espiritual que se coloca uma vez e pronto. Ela é um estilo de vida, um posicionamento constante, um compromisso diário com a verdade, com a fé, com a justiça e com a palavra. Paulo encerra essa revelação com uma ordem clara. Portanto, estejam sempre atentos e nunca deixem de orar. Ou seja, a oração é o fio que mantém essa armadura ajustada. Você pode até ter o cinturão da verdade, a couraça da justiça e a espada do Espírito. Mas se não estiver em oração, você se torna um guerreiro desatento, vulnerável, distraído no campo de batalha. O inimigo não tira férias, e você também não pode se dar esse luxo. A oração é o seu radar espiritual, é o seu canal direto com o general, é onde você recebe instruções, forças e estratégias. Não se trata de orar apenas quando algo dá errado.
Trata-se de viver em constante estado de prontidão espiritual. O mundo espiritual não dorme, e a guerra, muitas vezes, acontece quando ninguém está vendo. Mas Deus vê, e Ele quer te encontrar pronto, armado, posicionado. Quando você vive com a armadura completa, sua mente é protegida, seu coração é guardado, seus passos são firmes e sua fé é inabalável. Você não reage ao inimigo, você o antecipa. Você não foge da guerra, você enfrenta, porque agora você entende que foi chamado não para sobreviver, mas para conquistar. A vitória já foi declarada por Cristo na cruz, e a sua parte é apenas lutar com as armas corretas. Não lute com medo, lute com fé. Não lute sozinho, lute com Deus. E, acima de tudo, permaneça firme. Porque quem veste a armadura permanece de pé até o fim. Vamos orar juntos agora? Senhor Deus Todo-Poderoso, venho diante de Ti agora, reconhecendo que a batalha que enfrento não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Eu me revisto hoje com a armadura que o Senhor me oferece. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra viva e poderosa. Fortalece minha mente, protege meu coração e guia meus passos no caminho da vitória. Pai, ajuda-me a permanecer firme em meio às tempestades, a orar com fervor mesmo quando as forças me faltam, e a declarar a verdade da Tua palavra com coragem e autoridade. Que eu não me deixe vencer pelo medo, pela dúvida ou pela mentira, mas que eu me mantenha firme na fé, caminhando na luz que só Tu podes dar. Eu entrego tudo em Tuas mãos, porque sei que a vitória já foi conquistada por Jesus na cruz. Que o Teu Espírito Santo me fortaleça diariamente para que eu possa viver como vencedor, trazendo glória ao Teu nome. Em nome poderoso de Jesus, eu oro e declaro vitória sobre minha vida, minha família e meu destino. Amém. Se essa oração fortaleceu o seu espírito, escreva aqui: Amém. Vitória em nome de Jesus. E não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu like para que mais vidas sejam alcançadas e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa dessa cura interior. Vamos juntos espalhar a paz que vem do alto.